Tratando de saúde, bem-estar, emagrecimento e estilo de vida, claro. O episódio de hoje conta com a presença ilustre da nutricionista gaúcha Poliana Rossi, que é também uma especialista em alimentação paleo, low carb e alimentação forte, enfim, estilo de vida alimentar que a gente tanto fala. E mais importante ainda, ela lida todos os dias, com pessoas que estão aplicando esses novos hábitos no dia a dia. Logo, a Poliana tem muito a colaborar, especialmente nessa parte mais prática da rotina de uma alimentação forte, uma alimentação verdadeiramente correta. Então ela compartilhou comigo as cinco maiores dificuldades que ela vê que as pessoas têm quando seguem esse estilo de vida alimentar. Então no episódio de hoje nós iremos falar dessas 5 dificuldades e vamos também apontar, claro, soluções para elas. Então você vai poder pegar várias coisas interessantes ao longo da conversa. Além disso, a gente vai responder uma pergunta da comunidade, como de costume, e teremos também o quadro Alimento do Dia e também o quadro O que você comeu no almoço de ontem, onde tanto eu com o Dr. Souto e agora a Poliana também, todos vão ter que contar o que comeram no almoço de ontem, enfim. Com isso, prepare-se aí para mais um episódio recheado de informações e obrigado por acompanhar aqui semanalmente o podcast da Tribo Forte, e passar a palavra adiante, enfim, e fazer parte desse movimento bola de neve que está mudando a forma como o Brasil se alimenta e também se vê no espelho, claro. E aí, antes que eu esqueça, nesse episódio aqui, tem um bônus exclusivo para aqueles que são membros VIP da Tribo Forte, que é um guia com 10 dicas especiais aí da Poliana, que ela vai dar pra gente, para tornar a sua adaptação à alimentação forte muito mais fácil. Então, se você ainda não faz parte da família de membros VIP da Tribo Forte, essa pode ser uma boa hora para você se juntar aí e tirar os benefícios disso, e para isso acesse aí triboforte.com.br. Agora, para partirmos para a pergunta da comunidade, deixe-me primeiro então dar um oi aí para o Dr. Souto nesse novo episódio e também umas boas-vindas calorosas aí à Poliana pela primeira participação dela aqui no podcast da Tribo Forte. Bom dia para os ouvintes, bom dia Rodrigo e bom dia Poliana. Bom dia, gente. Seja muito bem-vinda, Poliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui divulgando cada vez mais essa alimentação maravilhosa que nos traz tanta saúde no nosso dia a dia. Com certeza. Tá frio por aí no Rio Grande? Como é que tá? Os dois são meio de casaco? Bem friozinho. Tá bem friozinho, né? Tá. E aí, doutor Souto, você mora pertinho da Poli, né? Hoje tá um pouco mais agradável, assim, começou a esquentar um pouquinho, mas os últimos dias, que o problema é assim, não dá para comparar com o frio do Canadá aí, né, Rodrigo? Mas é que chegou de surpresa, estava 30 graus numa semana e estava 7 graus no outro, né? Pois é, o pessoal em Curitiba lá, que Curitiba cidade faz 2 dias de sol por ano, né? E tava tipo 2 semanas diretas agora, então o pessoal falando que vai ter aí 5 anos de chuva aí pela frente. Mas enfim. É isso aí. Vamos lá então, maravilha que a gente consegue reunir nós três aqui nesse papo. E agora que a primeira coisa para começar aqui, a gente vai começar direto com a pergunta da comunidade, que eu passo colhendo aí, pode ser em qualquer lugar que eu vejo, tanto no Magazine de Vez, quanto na Tribo Forte, ou no Facebook, enfim, eu vejo uma pergunta e vamos responder ao vivo aqui. E a pergunta dessa vez é da Edir Carpenedo. E ela pergunta o seguinte, ela no Facebook ela falou, comprou o livro, no caso o livro de Emagrecer de Vez, em 2014, ela falou, eliminei 13 quilos e fiquei nisso em 2005, oscilando entre 2 quilos a mais, 2 a menos. Entre 2 quilos a mais. O que devo fazer para retomar a perda de peso? Sugestões. Bom, eu vou dar meu take inicial aqui nessa questão. Então, resumindo, ela perdeu bastante peso, 13 quilos, enfim, colocou um estilo de vida em prática, só que ela ficou meio nesse nível, e meio oscila aí 2 quilos, 1 quilo aí, desse peso aí. Ela quer saber como retomar a perda de peso. Primeiro, então, parabéns para a Edila pela perda de peso, de queimar esses 13 quilos, é bastante coisa. Com certeza você mudou a tua forma, tá? Mas isso me leva primeiro à pergunta, ao conceito, na verdade, ao conceito de peso ideal para cada pessoa, A pergunta é, você está no seu peso ideal? Esses 13 quilos, significam que agora você está no seu peso ideal? Tem muitas vezes que a gente imagina que o peso ideal é aquele peso onde é que a gente vê os gominhos da barriga, Não é bem assim, O peso ideal, ele é específico de pessoa para pessoa, a gente vê. Cada pessoa tem um peso ideal. O peso onde o corpo daquela pessoa é o mais saudável. E na maioria das vezes não é com barriga de tanquinho, Na maioria das vezes tem uma porção aí, uma quantidade saudável e natural de gordura nesse corpo. Então a primeira coisa é perguntar se o teu conceito de peso ideal é realmente o conceito que o verdadeiro conceito. Se você está no seu peso ideal já, aí você tem que pensar no seguinte, se você quer descer mais esse peso, ir além, ou menor, descer mais do seu peso ideal, conseguir resultados que vão além, no caso de
de perda de gordura do teu peso ideal, aí você provavelmente tem que fazer um esforço que não, digamos, não é tão natural assim, para você conseguir resultados que talvez não são tão naturais assim para o seu corpo. Você quer ter uma barriga de tanquinho, por exemplo, você vai ter que se esforçar para esse tipo de coisa, né? Então, se você quer abaixar o peso que já é ideal para o seu corpo, você precisa fazer talvez alguns esforços especiais. Então, para muita gente, agora não tem regra, se esse for o teu caso, não tem regra, né? Pode ser que você talvez tenha que restringir um pouco mais os carboidratos, ou melhor, talvez escolher um pouco melhor a qualidade dos carboidratos que você ingere, ou perceber talvez se você não está aí tendo algum hábito de se alimentar de alguma coisa durante o dia que pode estar roubando, digamos assim, calorias e meio te dando um tiro no pé na tua perda de peso. Pode ser algum alimento que você está comendo também que pode estar reagindo de forma negativa e pode estar proibindo aí sua perda de peso. Algumas pessoas reagem, por exemplo, a laticínios ou algum legume específico, e no momento que essas pessoas tiram essa dieta, elas meio que notam que retomam a perda de peso, digamos. Então, por isso que não tem regra, cada pessoa tem que perceber e realmente entender como é que o corpo funciona e testar várias coisas, porque às vezes a gente reage diferente a diferentes alimentos. Então, primeiro de tudo, pensar no peso ideal, se o peso ideal que você está é ideal ou não. Se você tem que perder peso e você acha que não é o teu peso ideal, provavelmente tem alguma coisa que você pode ajustar na sua rotina, já que faz tanto tempo assim que você perdeu esse peso. Talvez alguma coisa que você está consumindo que está te sabotando de alguma forma, ou algum alimento que também possa estar reagindo e evitando com que seu corpo perca essa gordura natural que ele perderia se você não tivesse consumindo esse tipo de alimento. Então, esse é o meu input nesse assunto, mas eu queria pegar aí a opinião do Dr. Sônia e da Poliana também, que tratam desse tipo de coisa frente a frente com pacientes todos os dias, tenho certeza que eles podem também dar uma luz nisso aí. Primeiro as damas. Tá certo. Esse é um problema muito típico, né? Todo dia se ouve exatamente o mesmo quadro. O que aconteceu, né? Como o Rodrigo já disse, precisa fazer uma revisão no que está comendo, nas quantidades que está comendo, né? Não só essa questão de qual o peso ideal, mas eu acho que as quantidades e a maneira como o metabolismo dela funciona tem que ser percebido e entendido, né? Tem que fazer uma boa revisão. Às vezes a pessoa acha que não está fazendo roubadinha e está fazendo roubadinha, né? Em alguma composição está comendo fora, está comendo alguma coisa que nem está sabendo o que está consumindo extra, né? Tem que fazer uma boa revisão para ver o que está acontecendo. Às vezes, no fim de semana, as pessoas se perdem na quantidade ou comem um pouquinho daquilo que não seria previsto, mas para aquele metabolismo acaba dando uma travada na dieta, né? A trava da dieta também pode ser determinada por outros problemas hormonais, as próprias roubadinhas, algum medicamento, né? Ou quantidades excessivas de alimentos. Eu sempre começo pelas quantidades excessivas de alimentos, porque não basta ser low carb para muitas pessoas, né? Tem que fazer uma adequaçãozinha, sem passar fome, é claro. Claro, é que muitas pessoas têm outras coisas envolvidas, como até alguma condição psicológica, ou um momento da vida, talvez, que acaba influenciando também digamos, no falso apetite que essa pessoa tem, né? Então, realmente tem que prestar atenção em N fatores, né? Claro. Eu vou pegar essa deixa da Poliana e acrescentar, de fato, no início de uma dieta low carb, a gente pode simplesmente restringir os carboidratos e a pessoa perde peso, como essa nossa leitora aí perdeu 13 quilos, que é bastante, simplesmente restringindo os carboidratos. Mas chega um momento, quanto mais próximo a gente está daquele peso ideal, e veja bem, quando a gente está falando em peso ideal, não é o ideal estético que nós temos na nossa cabeça baseado nas capas de revistas femininas. Ideal que nós estamos dizendo é ideal do ponto de vista biológico de saúde para aquele organismo, o que pode ser vários quilos acima do ideal estético super magro que está vigente aí nas últimas décadas. Tá? Então, à medida que a pessoa se aproxima do peso ideal biológico, não estético, tá? Vai ficando mais difícil. E aí, simplesmente restringir os carboidratos não adianta, porque embora o foco
primário da nossa intervenção não seja calorias, né, Rodrigo? Mas, assim, isso não significa que elas sejam completamente irrelevantes. É que o que acontece é que com uma alimentação forte, uma alimentação low carb, a pessoa tende, sem passar fome e automaticamente, a regular a quantidade que come. Ela automaticamente sente menos fome e come de acordo com a necessidade do corpo. Mas se nós queremos, como você muito bem colocou, resultados que são além do natural, nós vamos ter que fazer esforços além do natural, quer dizer, de repente, cuidar mais as porções, tá? E aí tem todos aqueles truques tradicionais, né, Poliana, do tipo, até o tamanho do prato, por exemplo, em que se come, essas coisas. Não, uma coisa que eu uso muito para não, por exemplo, tô com fome, né? Em vez de começar pela carne, pelo ovo, pelo que é mais calórico, mesmo não fazendo esse cálculo, eu começo com uma boa quantidade de vegetais, que pelo menos meio caminho já está andado, e daí a carne, o ovo, as delícias, fica na quantidade suficiente para fechar a refeição, né? Então, isso é bem interessante, é uma dica bem legal que eu consegui muitos resultados fazendo assim, né? Porque às vezes eu começava, claro, apetite eu tenho, né? É uma alimentação com baixo carboidrato. Então eu vou repetir. Tá gostoso, me dá mais um pedaço, né? Então, às vezes, o metabolismo não acompanha essa queima de gordura, né? Então, uma saladinha ali antes é bem interessante, que dá uma atenuada, e daí tu come realmente a porção que tu precisa. Né? Exato. A gente, às vezes a gente se engana porque é baixo carboidrato, por exemplo, e tem metabolismos muito difíceis, né, que as pessoas acabam realmente reagindo, né, mais difícil que as pessoas. Para a maioria das pessoas, vamos dizer, que uma alteração aí só dos carboidratos pode dar muito resultado, até no caso dela, como deu 13 quilos, e enfim, ela atingiu um peso que, na verdade, a gente não sabe se aquele peso que ela atingiu é o ideal para ela ou não. Mas aí todos aqueles hábitos que a gente escuta falar, por exemplo, o prato, a Poliana falou, ou de começar pelo aperitivo, digamos, pelos legumes, pelas folhas, ou também de tentar não comer distraído, né, assistindo TV, alguma coisa que você não presta atenção no que está fazendo, mesmo com alimentos de verdade, você vai acabar comendo mais do que é saudável, do que é necessário para você, e você não vai perceber. Então, todas essas outras coisas ainda se aplicam nesse caso, para esses casos específicos de maior dificuldade, né? Mas acho que deu uma boa luz aí nessa questão, nessa pergunta inicial, como tem sido de costume aqui no podcast. A pergunta inicial geralmente está gerando bastante discussão, espero que tenha sido útil, mas o tópico principal que eu falei hoje aqui são essas 5 maiores dificuldades, né? E também soluções que a gente vai falar de quem muda a alimentação com o objetivo de emagrecer, aplicando essa alimentação forte, alimentação low carb, paleo, enfim, que a gente fala aqui. Então, a partir de agora, a gente vai começar a matar uma dessas dificuldades, começando no ponto 1, na primeira dificuldade que a Poliana me passou, que ela analisou nos pacientes dela, e ela notou que a primeira dificuldade, não necessariamente em ordem de importância, mas a primeira dificuldade listada é lidar com o medo de faltar energia e de se sentir reações de abstinência. Quando a pessoa quer começar estilo de vida alimentar, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o medo de faltar energia, vou ficar sem energia, vou ficar fraco e sentir reações de abstinência. Eu vou passar a palavra aqui para a Poliana para ela explicar um pouquinho, porque ela escuta isso todo dia das pessoas chegarem no consultório dela e falarem para ela, então ninguém é melhor para dizer o que ela acha. O Dr. também, claro, também escuta esse tipo de coisa, né? É que quando chega no consultório é novidade. Normalmente está vindo assim com a cabeça fresquinha, né? Com esse conceito novo. Então, o medo é pelo desconhecimento, normalmente, né? E eu procuro explicar que é preciso entender que o corpo ele precisa de tempo para essa adaptação metabólica para o uso de gordura como fonte de energia, né? E, claro, a normalização da resistência à insulina. Isso pode levar de 2 a 6 semanas, né? E não vai faltar energia, porque a gordura, que vai ser a nova fonte de energia, vai fornecer mais do que o dobro, do que a quantidade até de calorias, de proteína e carboidrato, né? Então, energia com certeza vai ter calorias